Capítulo 2. Os seres vivos e a teoria celular. Página 73. Os seres vivos são formados por células. Todo ser vivo é formado por célula, com exceção do vírus. Então as células, elas são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Os seres vivos não apresentam o mesmo número de células. Tem uns que têm uma quantidade de célula, outros têm outras. Existem seres vivos que só têm uma célula, são chamados de unicelulares. Existem seres vivos que são formados por muitas células, são chamados de multicelulares. As células. A célula é a unidade básica que constitui todos os seres vivos. Isso significa que ela é a menor unidade capaz de realizar os processos de metabolismo essenciais à vida, como a nutrição, respiração, reprodução, entre outros. Em 1663, o cientista inglês Robert Hooke foi o primeiro cientista a observar uma célula. Ele observou célula de cortiça. Então, Robert Hooke, ele observou a célula da cortiça, da casca de uma árvore, e teve essa observação aqui, ó. Ele observou que a casca da cortiça, com o auxílio do microscópio, tinha um aspecto de favo da colmeia das abelhas. Então, ele fez um desenho, né? Desenhou o que ele estava observando no microscópio. E aí, ele deu ao nome de células, as cavidades de célula, que vem do latim, que significa cella, que significa pequeno quarto, cella. Aí originou o termo célula. A teoria celular. Alguns princípios da teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula, com exceção do vírus, né? Como eu já havia falado. Todas as células originam-se de outras já existentes. A célula não surge do nada, ela surge de uma que já existe, contendo informações genéticas da célula-mãe. Muitas das atividades vitais realizadas pelos seres vivos ocorrem no interior da célula. Organização celular. Existem seres vivos que possuem uma única célula, são chamados unicelulares. E seres vivos que possuem muitas células são chamados de multicelulares. As estruturas da célula. A estrutura básica de uma célula é membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essas são as três principais estruturas básicas de uma célula. Então, olha, a estrutura básica de uma célula é a membrana plasmática, que é a parte mais externa da célula. O citoplasma, que ele é gelatinoso, é a parte intermediária. E o núcleo, é a parte central da célula. Os tipos de célula. Célula animal, célula vegetal. A célula animal, o próprio nome já diz, é a célula que compõe o corpo dos animais. Então, elas também podem ser célula animal ou vegetal. Célula vegetal compõe o corpo dos vegetais. A célula animal eucarionte são células que possuem o núcleo delimitado por uma membrana. Então, aqui, ó, o núcleo fica todo juntinho devido à presença de uma membrana, que é chamada de membrana nuclear, porque é a membrana que envolve o núcleo. O citoplasma é essa região aqui, ó. Dentro do citoplasma, o citoplasma ele é gelatinoso e disperso no citoplasma tem várias organelas que cada uma desempenha uma determinada função para a célula. A membrana plasmática, como eu já havia falado, a membrana plasmática é uma película, né? Ela envolve a célula e ela controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Célula vegetal. Ela possui todas as estruturas que a célula animal possui. Além do que ela possui, tudo que a animal possui, ela possui vacúolos, ó, tá aqui, vacúolos, ela possui cloroplastos e ela possui parede celular. Então, ela possui 3 estruturas a mais do que a célula animal, que são elas, parede celular, cloroplastos e vacúolos. As células também elas podem ser eucarionte,
eucarionte ou procarionte. As células eucariontes, elas possuem o núcleo delimitado com uma membrana, chamada membrana nuclear. E a procarionte não possui o núcleo, fica disperso, olha, no citoplasma. A diferenciação celular. As células podem ser alongadas, achatadas, ramificadas, elas têm várias formas. E o nível de organização do ser vivo o ser vivo é formado por uma célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão forma um sistema e um conjunto de sistema forma um organismo, um ser vivo. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem a leitura do capítulo e dos slides e que faça a atividade da página 79. Sistematizar e o desafio. Fiquem com Deus.